olha só, tá doendo no bolso quando eu falo para vocês que o Brasil não está discutindo sozinho a questão da regulação das redes. A Meta, dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, recebeu hoje uma multa, senhoras e senhores, de agradáveis 1 bilhão e 200 milhões de euros, que valem mais do que barras de ouro, que valem mais do que dólares. Motivo, porque ele pegou os dados dos usuários europeus e mandou para os Estados Unidos, ou seja, proteção de dados. A Meta, obviamente, o Facebook, o Mark Zuckerberg vai recorrer. Agora, Mariana Jangiacomo, né, é um senhor prenúncio e, de novo, né, por que eu acho que a Europa reagiu com tanta força? Porque no Brexit foi mais ou menos algo nesse sentido. Pegaram os dados, venderam os dados dos usuários do Reino Unido para empresas, para grupos interessados em manietar o debate, e foi com acesso a esses dados que se formou ali a corrente do medo que leva o Reino Unido a optar pela saída da União Europeia. Com você agora, querida. Exatamente, Dani, é isso mesmo, muito bem pontuado, né? A questão é quem tem o acesso a todos esses dados que a gente tem na internet. Então, a gente está falando de dados do Facebook, então as fotos das pessoas, até mesmo mensagens privadas que as pessoas trocam com outras, conexões de amizade, tudo isso é muito valioso. As redes sociais usam tudo isso para fazer marketing direcionado, para saber exatamente com quem falar, como falar, o que falar, e é justamente sobre isso que se debate hoje. É por isso que a União Europeia decretou aquela lei, a Lei de Privacidade de Dados, e decidiu, os reguladores da União Europeia decidiram que o Facebook violou, que a Meta violou essa Lei de Privacidade de Dados ao passar essas informações de usuários europeus do Facebook para servidores americanos. Então, aí no centro da questão, Dani, estão as divergências sobre como a União Europeia trata esses dados e como os Estados Unidos tratam. Existe uma lei aqui nos Estados Unidos que permite que as agências de inteligência americana interceptem comunicações dos usuários, das pessoas então que usam as redes sociais, que usam a internet, e a União Europeia acredita que isso é uma violação de privacidade dos usuários, por isso quer impedir que esses dados venham aqui para os Estados Unidos, e por isso decretou essa multa, uma multa bilionária para a Meta. Agora, a Meta já disse que vai recorrer dessa decisão, disse que se trata de uma decisão injusta que abre um precedente perigoso para empresas que precisem transmitir dados entre os Estados Unidos e a União Europeia, e que isso faz com que a internet, na verdade, vá se fechando, com que os países acabem armazenando os dados apenas em seus servidores. Então, dados da União Europeia só podem ficar na União Europeia, dados dos Estados Unidos só nos Estados Unidos, o que acaba prejudicando o trânsito de informação entre os países e até a questão global mesmo da internet. Então, olha só o tamanho, né, da discussão que a gente está trazendo aqui, Dani. É uma discussão que vai além da questão de quem tem direito a ter esses dados e acaba afetando a forma como a gente vai usar a internet em um futuro próximo. E ainda falando sobre isso, claro, existe também a questão da própria informação, né, da questão das fake news, que também é um tópico que vai ser abordado, que está sendo abordado, claro, em várias partes do mundo, aí no Brasil, aqui nos Estados Unidos também, tem casos na Suprema Corte, inclusive falando sobre isso, sobre qual a responsabilidade das redes sociais nesses casos. E agora, no final dessa semana, a gente vai ter um encontro aqui, uma cúpula com 11 vencedores do Prêmio Nobel, Dani, que vão se reunir em Washington, aqui nos Estados Unidos, só para falar sobre isso, para falar sobre o combate às fake news. Então, olha só, né, a importância desse tema, muita coisa para discutir, o que a gente posta na internet, o que pode ser dito, o que não pode ser dito, quem pode ter acesso a isso. Chegou num ponto que realmente a gente vê que é preciso ter essas discussões, porque senão a coisa vira uma bagunça e com efeitos que podem ser catastróficos, como a gente já viu, como você mesma bem apontou na questão do Brexit, né, Dani? Efeitos ali que, enfim, duvidosos, né? Que muita gente fica se perguntando se essa tecnologia foi usada da maneira correta, Dani. Querida, vamos ficar de olho, inclusive nele que voltou, hein? Volta já trazendo aí um ponto de vista valioso pra gente. Lorival Santana, welcome back. Meu caro,
a questão da discussão global sobre desde, né, qual é o limite para o armazenamento e a transmissão de dados de usuários de redes sociais, até com relação a por que as redes sociais podem se eximir de controlar o conteúdo que elas exibem. O mundo está nesse caldo de discussão semanal, o Brasil está inserido nisso com o PL 2630. O que a multa da União Europeia prenuncia ou sinaliza nesse caso? Bem, a preocupação da Europa com os Estados Unidos é uma preocupação muito específica, porque depois dos atentados de 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos, o Congresso americano, aprovou uma lei de combate ao terrorismo que permitiu a criação de um tribunal secreto que autoriza o governo americano, os órgãos de inteligência americanos, melhor dizendo, a fazer uma série de aberturas de sigilos. E isso é uma decisão monocrática que não é levada depois à Corte Suprema porque fica secreta, inclusive. As pessoas não ficam sabendo. Então, com isso, o sigilo de dados dos cidadãos de qualquer parte do mundo, e principalmente de fora dos Estados Unidos, é bastante fragilizado. E a União Europeia sabe disso. Isso ficou revelado depois dos efeitos disso com o Edward Snowden, né? A forma como o governo, as agências de inteligência podem ordenar, a partir de um pedido da Justiça, para a Justiça, né? Que a Justiça ordena, então, que as companhias como Apple, Google, Facebook, qualquer uma delas, abram as suas portas para que os investigadores, os espiões possam entrar e olhar o que eles quiserem. Os pedidos são muito vastos, são muito genéricos, envolvem segmentos inteiros da população e, às vezes, uma população inteira. Então, é por isso que a União Europeia está trabalhando muito nessa questão das empresas americanas. Essa não é a primeira vez que o Facebook é multado, que sofre decisões da Justiça Europeia com base na Lei de Proteção de Dados da União Europeia. O Brasil também tem uma lei de proteção de dados. Então, é nesse contexto da proteção de dados que está acontecendo essa ação, Dani, entre a União Europeia e o Facebook nos Estados Unidos especificamente, porque é a entrega de dados de usuários europeus para a sede do Facebook nos Estados Unidos. E aí abre o caminho para a ação da inteligência americana. Eu acho tão engraçado que eles falam, nossa, mas que a Mari estava trazendo, né? Pois é, mas aí prejudica, né, o próprio caráter global da internet, porque, afinal de contas, né, os dados vão ficando em si mesmados, né, no sentido de que cada país fica com o seu. Me parece razoabilíssimo, que cada um fique com o seu quadrado. Ainda mais num mundo em que você tem duas megapotências, Estados Unidos de um lado, China do outro, utilizando de redes sociais para ter conhecimento a respeito das atividades de seus, digamos, pontos de interesse, né? Para a gente não escalar aqui. A China, tem um cara dizendo que ela usa o TikTok para monitorar os dados, aí os Estados Unidos estão pensando em proibir o TikTok nos Estados Unidos por isso. Então, veja só como é que é, né? E os Estados Unidos, por sua vez, com esse trâmite meio esquisito relacionado às atividades, por exemplo, da Meta, mas não só. Sabemos, mas aqui a Meta tem muita coisa, né? Tem o WhatsApp, que nos Estados Unidos não é tão popular, mas no Brasil e na Europa também ele é muito utilizado, e o Instagram, que é assim, é uma febre, né? O Facebook já está meio downgraded, mas assim, o fato é, né, os argumentos das Big Techs, né, por que eu fiz essa digressão? Porque eles falam muito bonito, mas o caráter da internet é global, é liberdade, é muito fluxo, é troca. Sim, queridos, é bonito, mas na prática se trata do uso não autorizado por você das suas informações para municiar governos que, pelo menos do ponto de vista comercial, estão em guerra. É disso que se trata. Então, assim, é so beautiful o discurso, mas na prática é disso que se trata. E as pessoas aí, uma parte, né, vocês que fazem parte dessa massa, como diz o Zé Ramalho, né, engolindo essa história de que, não, é isso aí, é
por uma terra livre. Não, meu amor, trata-se de controle. Em última instância, trata-se de controle. Você pode estabelecer regras para tentar blindar ao máximo a convivência nesses ambientes, ou não, ou deixar que eles decidam. É o que aconteceu aí, a União Europeia falou: aqui não, querido, o dado dos europeus fica aqui na Europa, se mandar para fora vai ter multa, 1,2 bilhão de euros. Porque o usuário europeu, ele não está consciente de que os dados dele, todos os dados de navegação, os dados cadastrais, todas as informações sobre a vida dele estão sendo transferidos para uma empresa nos Estados Unidos, né? Porque tem para a sede dessa empresa nos Estados Unidos, porque isso muda completamente. A Europa tem a legislação de proteção de dados pessoais mais restrita, mais rigorosa que existe no mundo. E os Estados Unidos, por sua vez, têm esse flanco absolutamente aberto por essa legislação antiterrorismo. Então, é um conflito entre duas visões de privacidade e de sociedade. E, como eu digo, dentro dessa lei, existe uma abertura muito maior para os juízes abrirem o sigilo dos estrangeiros do que dos americanos. Obrigada, querido.